Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Palavra de Deus, Efésios capítulo 3. Nós estamos durante já algumas semanas fazendo a exposição bíblica de Efésios. Nós estamos, esse ano é o nosso ano da maturidade, e o Senhor tem colocado ao nosso coração o desafio de sermos uma igreja que navegue em águas profundas, que navegue em maturidade, que possa navegar naquilo que o Senhor está nos convidando em crescermos em maturidade. E nada melhor do que a carta de Paulo à igreja em Éfeso, que é uma carta onde nós temos esta ênfase, a ênfase da maturidade, a ênfase do crescimento, a ênfase do amadurecimento. E nós temos durante algumas semanas, e ficaremos ainda, estudando e mergulhando, porque nós precisamos e acreditamos que a palavra de Deus, ela é a razão de nós sermos livres, libertos pelo poder de Deus. Quero lembrar aos irmãos que esta semana nós vivemos uma experiência muito boa. Desafiei os irmãos que pudessem ler a cada dia um capítulo das Escrituras. Então eu mandei cada dia um capítulo de Éfeso. Segunda eu mandei o primeiro capítulo e assim nós fizemos. Como é que foi a sua experiência? Estou te fazendo essa pergunta, e pastor vai fazer muitas vezes essa pergunta nas próximas semanas, só para que você entenda uma coisa, e eu tenho orado por isso. Não vai existir maturidade na vida cristã se não houver relação com a palavra de Deus. Se você não se debruçar sobre as Escrituras, se você não investir tempo em ler pelo menos um capítulo da palavra de Deus, você não vai conseguir entender a dimensão do que é a vida cristã de maneira profunda. E aí eu vou dizer a você, nós vamos continuar engrossando aquela estatística que é muito ruim, principalmente nós brasileiros, que crescemos muito como uma igreja evangélica no Brasil, mas uma igreja evangélica rasa, uma igreja evangélica que não conhece a palavra, ela não conhece, ela é evangélica, mas que não conhece o evangelho. Então, como pastor, eu tenho insistido com os irmãos, para que conheçam a palavra, que leiam a palavra. Se enquanto o pastor está pregando, confira se é verdade. O desafio dessa semana foi a leitura, mas hoje eu vou trazer um desafio novo, para os próximos 15 dias. Qual é o próximo desafio dos próximos 15 dias, irmã Rebeca? Copiar. Isso mesmo, irmã Benildes. Copiar a carta de Paulo a Éfeso. Então esta semana, a cada 2 dias você vai poder copiar um capítulo. Segunda e terça, capítulo 1. Quarta e quinta, capítulo 2. Sexta e sábado, capítulo 3. Olha, você vai ter uma experiência que você nunca teve na sua vida com a palavra. Você vai ver que depois de você copiar um capítulo das Escrituras, vai ser muito mais efetivo do que a própria leitura. Então eu quero desafiar você, que até a primeira semana de março, compra um caderninho, porque nós vamos copiar mais coisas esse ano, hein? E começa a copiar a palavra. Agora uma coisa você já está notando. Você teve extrema dificuldade de fazer estas coisas simples. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que Satanás não quer, é que você se debruce sobre a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto Jesus usou falando aos judeus que tinham crido nele. Conversão é um ato. Santificação, libertação é processo, é trocar as mentiras de Satanás pelas verdades de Deus. E isso a gente faz como? No caminho, lendo a palavra.
E é por isso que a gente está nessa série de maturidade. Então, quero desafiar você. Sabe por quê? Pouca devoção, pouca maturidade. É por isso que nós somos uma igreja ainda no Brasil tão infantil. Porque a gente pula, a gente sente arrepios, a gente faz tudo, só não lê a Bíblia. Aí a gente fica uma igreja fraca, né? Porque não tem raízes, não tem experiências com o Senhor. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, nós começamos semana passada, quando Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 17, ele diz assim: e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vós enraizados, alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, a profundidade, a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Na semana passada nós chegamos a esse texto, nós estamos caminhando já algumas semanas na carta de Paulo a Éfeso, e nós falamos sobre a necessidade de estarmos enraizados em Cristo. Nós aprendemos sobre isso, e nós aprendemos que quanto mais as nossas raízes estiverem fundamentadas em Cristo, mais nós iremos frutificar. E Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz que há um nível de maturidade, que há um nível de compreensão das coisas de Deus, que nós só acessamos quando nós estamos enraizados em Cristo, que é o que ele chama de plenitude. A plenitude aqui tem relação, irmã Rebeca, com ser parecido com Cristo. Quanto mais eu adentro, quanto mais eu estou enraizado em Cristo, mais eu me torno parecido com Jesus. Por quê? Porque através das minhas raízes, o que acontece? Eu sou limpo pela palavra, como João 15 vai nos dizer, e limpo pela palavra, eu vou me tornar mais parecido com Cristo. Esse é o nosso objetivo. A maturidade é nos tornar parecidos com Cristo, para que o mundo veja em nós a nossa fé, para que o mundo saiba em quem nós cremos. É por isso que a expressão que Paulo vai dizer, que nós somos luzeiros deste mundo. Só tem um jeito de ser um luzeiro neste mundo: ser sal da terra, ser luz do mundo, nos tornando parecido com Cristo. E aí nós aprendemos no último domingo que o tronco, as folhas, as raízes têm total relação com o permanecer em Cristo. Hoje nós vamos andar um pouquinho mais, mas ainda vamos ficar nas raízes. E hoje a gente, pensando em raízes e permanência em Cristo, quando Paulo, e esse texto nós aprendemos domingo passado, o texto que você tem às mãos aí, que você está acompanhando, a partir do capítulo 3, do 14 até o 21, é uma oração paulina. Pela segunda vez, Paulo está orando, pedindo ao Senhor que a igreja em Éfeso pudesse ter plenitude, experiências com Deus em profundidade, que eles não pudessem ser aquele nível de cristãos, de discípulos que passassem a vida inteira sem ter experiências com o Senhor, experiências em plenitude, se tornarem parecidos com Cristo. E isso é tão forte que ele começa o capítulo 5 dizendo: sejam imitadores de Deus. Ele vai falar sobre imitação. Ele vai terminar o capítulo 4 e abrir o 5 falando da nossa necessidade de imitação. Esta era a oração de Paulo. E aí, na semana passada, só para te contextualizar, você que está conosco, para a gente compreender, os irmãos lembram que o pastor prega quase que segmentado, para ter essa compreensão de semana a semana a gente ir crescendo juntos. Quando semana passada nós falamos de raízes, estudando as plantas, e aí estou aproveitando aí, pegando uma aula, né, irmão Josimar e tantos outros aí que são profissionais dessa área. Irmão Valdinei sabia que o irmão Josimar é técnico agrícola, né? Nos dá uma aula em muitas coisas. Mas uma coisa que nós aprendemos, irmã Marília, que uma árvore, ela tem as suas raízes
na maioria das vezes, 6 vezes maiores do que a sua copa. Você sabia disso? Isso significa, irmão Valdinei, que quem nós somos, aquilo que as pessoas não enxergam em nós, é muito maior do que aquilo que elas estão vendo. Agora, isso pode ser bom, mas isso também pode ser ruim. É por isso que nós saímos daqui domingo passado com a seguinte pergunta: quem você é quando ninguém te vê? É por isso que nós terminamos ali falando sobre isso, porque se 90% o que nós somos é muito maior aquilo que não é aparente, aí por isso que nós precisamos estar enraizados em Cristo, para que as nossas raízes sejam boas, porque se as nossas raízes forem boas, tudo será bom, os frutos serão bons. E nós saímos daqui então fazendo essa pergunta, e aí hoje nós vamos voltar, porque outro ponto fundamental na vida de uma árvore é a poda. João Rafael, cadê aquela minha ferramenta? Você pode me ajudar? Obrigado, meu ajudante hoje. Para que isso, João? Ainda bem que o irmão Osmar me socorreu. Hoje eu coloquei a imagem de algumas tesouras de poda no nosso grupo dos homens e perguntei: alguém sabe o que é instrumento? A maioria sabiam. Aí no final disse assim: alguém pode trazer uma hoje? O irmão Osmar trouxe. Você conhece esse instrumento? Essa tesoura de poda? Irmão Valdinei, assim como as plantas precisam de poda, nós também precisamos entender o valor da poda nesse processo da maturidade. Raízes precisam ser podadas, galhos precisam serem podados, a planta precisa de poda, e assim como a planta, que é um ser vivo, precisa de poda, nós carecemos na nossa jornada de poda. Estava, Derlei, esta semana estudando sobre a poda, e eu achei interessante que a definição de poda, o principal objetivo da poda é eliminar potenciais riscos de danos físicos e materiais. Eliminar riscos à própria planta e ao outro. Aí eu pergunto: será se a gente precisa de atitudes assim na nossa vida? Será se a gente precisa de poda na nossa jornada, para que a gente tire da nossa vida? Paulo está dizendo: sejam enraizados, mas nós precisamos também entender que nós precisamos ser podados. No entanto, quando a gente olha para esse instrumento e lembramos da poda, toda poda traz dor, toda poda traz circunstâncias que não são agradáveis, e é por isso que muitas vezes na vida cristã nós gostamos muito daquilo que é aparente, mas nós não gostamos de passar pelo processo da maturidade, porque para ser maduro nós precisamos ser o quê? Podados. E a poda dói, Rafael. E a poda, o Senhor mexe conosco. E aí quando nós falamos de raízes na semana passada, nós até lembramos que algumas raízes, quando elas começam a apodrecer e estão doentes, irmã Miriam, o processo da poda da raiz é um processo interessante. A primeira coisa que um técnico orienta é: precisa expor a raiz. Sabia disso, irmã Marília? Precisa expor a raiz, por quê? Porque precisa fazer o corte cirúrgico, justamente aonde a raiz está o quê? Podre ou estragada, contaminada. Isso tem muita relação com a gente. Tem muitas raízes nossas que, enquanto não forem expostas, e aí vem o processo da confissão, raízes da nossa vida que estão podres, que precisam de fato serem expostas, e enquanto não forem expostas e cortadas, podadas, nós não vamos crescer e frutificar.
E aí o que acontece? A gente até tenta frutificar, a gente até tenta ser uma árvore frondosa, mas não avança. Por quê? Porque nós estamos com raízes que precisam de quê? De poda. Só que poda em raiz, ela é diferente da poda da copa. A poda da copa é necessário para que possa ter mais circulação de ar na própria árvore, para evitar fungos. Então isso é muito necessário para levar à multiplicação, ao crescimento. A gente já vai ver sobre isso. Mas a poda das raízes, Paulo diz: seja enraizado em Cristo. Tem raízes na nossa vida que não estão em Cristo, e esta precisa ser podada, precisa ser tirada. E que forma nós fazemos para isso? Exposição. Exposição tem relação com confissão, Samara. A palavra de Deus diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Só que tem um outro princípio, Tiago, que nós praticamos pouco, que é o princípio da confissão ao outro. Tem coisas na nossa vida, vou repetir isso e enfatizar, elas só serão curadas, Derlei, dias em que nós confessarmos a Deus e ao próximo. Tem pecados na nossa vida que, enquanto não confessado diante do outro, exposição, ele não será sarado. Porque há pecados em nós que não foram apenas contra Deus, foi contra Deus e contra o próximo. Então precisa ser curado. E para ser curado, o que Tiago vai dizer? Confesse as vossas culpas uns aos outros, para que orem e sejam sarados. Que coisa linda isso, né? A gente começa a entender o Evangelho de maneira mais profunda, de estar enraizado em Cristo. Só que, quando eu estava meditando sobre poda, irmãos, lembrando de raízes, eu lembrei de um outro texto que fala de poda, que tem total relação, Léo, com Efésios capítulo 3, que é João 15. João capítulo 15 tem uma correlação extraordinária com esse texto, porque João nos mostra que a maturidade passa pela poda. Jesus nos apresenta o Pai como lavrador e Ele cuida dos ramos. Quem são os ramos? Somos nós. Lembra do que está escrito lá em João capítulo 15? Lembra desse texto, Rebeca? Quando João narrando as palavras de Jesus, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o quê? O lavrador. Toda vara aqui em mim que não dá fruto, ele faz o quê? Tira. E toda que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela minha palavra. Olha o conceito de poda que Jesus nos mostra. Ele diz assim lá em João 15, tem relação com ser enraizadas em Cristo. Olha, ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai, ele é o agricultor. Imagine Jesus andando pelo Oriente, aonde ele estava, onde o suco da vide, onde a questão da uva. Quantas vezes Jesus já tinha visto pés, ramas de uvas lindíssimas frutificando, e ele usa essa expressão em dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai, ele é o lavrador. Toda vara que estando em mim não der fruto, ele tira e joga fora, mas aquela que está dando fruto, ele limpa, ele poda, para que ela possa dar mais fruto ainda. Ou seja, num processo de frutificação, num processo de crescimento, Jesus está dizendo que é necessário passar pela poda. Pastor, eu quero ser crente em Cristo Jesus e não quero ser podado. Impossível. Por quê? Porque o processo de crescimento, nós seremos confrontados contra as nossas próprias vontades, contra os nossos erros, contra as nossas fraquezas, para que a gente possa então ser o quê? Podado. Jesus está sendo claro em dizer isso. John MacArthur, que é um teólogo extraordinário, vale a pena a leitura dos seus livros. Ele usa uma expressão para esse texto em dizer que Jesus, ele poderia usar muitas maneiras na vida cristã, mas ele pega algo do comum para nos ensinar essa verdade profunda.
Ele se apresenta como a videira verdadeira e o Pai é aquele que está trabalhando em nós. Quero nessa noite, quando pensamos sobre poda, e ao olhar para o texto de Enraizados em Cristo e João capítulo 15, pensar sobre 3 tipos de podas que Deus quer fazer na nossa vida. Está preparado aí, Rafa? Está preparado aí, Léo? Quais são os 3 tipos de poda, irmão Márcio, que Jesus quer fazer em nós? Quais são eles? Pode deixar aqui. Quais são os 3 tipos? Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai entender, principalmente à luz de João 15, a primeira poda que eu queria trabalhar é a poda da formação. Quem gosta de planta sabe, logo que uma planta começa a nascer e a crescer, ela precisa ser o quê? Podada, para a sua formação crescer saudável. Desde o início, uma planta, para que ela cresça da melhor forma, ela precisa ser podada desde os primeiros momentos. Desde muito jovem, uma árvore, um arbusto precisa ser cortado para que ele se desenvolva. Precisa remover os galhos que estão mortos, aqueles que estão danificados, os fracos. Não é assim, mestre irmão Josimar? Não tem que se fazer isso para ser feito, para que uma planta cresça com qualidade? Você tem que ir lá e fazer o quê? Podar. Então a primeira poda na história de uma árvore, de uma planta, é a poda de formação. E quando a gente pensa numa poda de formação, que vai desde o início, a preparação, o lançamento, os primeiros momentos, é preciso desde o primeiro momento fazer o quê? Uma poda. A poda da formação é fundamental. E aqui eu abro um parêntese muito importante. Nós precisamos entender que desde os primeiros dias da fé cristã, nós precisamos passar por poda. E aqui talvez seja onde a maioria de nós não saímos da imaturidade para chegar na maturidade da vida cristã. Por quê? Porque nos momentos iniciais da vida cristã, quando Jesus lá em João 15 vai deixar claro que Ele, para nos levar a uma vida de frutificação, precisa podar em nós aquilo que precisa ser tirado, tirar da nossa vida aquilo que não condiz a Ele. Aí na poda da formação do caráter cristão em nós, a gente faz o quê? A gente vem caminhando muito bem, a gente conhece a Jesus como Senhor e Salvador, a gente reconhece os primeiros passos da fé, a gente reconhece que precisa de Jesus. Isso se chama conversão. A conversão é um ato, irmão Valdinei, é aquele momento em que nós reconhecemos a nossa atitude diante de Deus, de ser um total pecador, um homem caído, que não tem condições nenhuma de ser salvo, e a graça de Deus nos alcança. Isso se chama conversão. Mas a partir da conversão nós entramos num processo chamado santificação. E santificação é poda todo dia. Santificação é todo dia ser tesourado pelo Espírito Santo para jogar fora as tranqueiras que a gente traz na vida. E quando isso não começa já dos primeiros passos da fé cristã, sabe o que acontece? Nós vamos nos tornando árvores que têm raízes, partes são boas e partes são ruins. É por isso que nós precisamos ser podados desde o início. É por isso que nós precisamos, se nós queremos crescer de maneira correta, de maneira saudável na vida cristã, desde os primeiros passos, nós precisamos enfrentar a poda. Aí eu preciso te dizer algo. Você quer seguir a Jesus? Você quer andar com Jesus? Você precisa estar disposto a ser podado, a ser transformado. Tem um monte de mensagem aí na internet te apresentando um Jesus que parece assim mel na chupeta, né? Mas não é esse que está lá nas Escrituras, não. O que está lá nas Escrituras é um Jesus de fato amoroso, que nos ama, que nos aceita do jeito que nós somos, como diz Max Lucado, mas Ele se recusa em nos deixar do jeito que nós estamos.
Seguir a Jesus, Léo, é estar disposto a entrar num caminho de transformação, é estar disposto a entrar num caminho de mudança, é estar disposto a poder dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu. Não é lá assim, estou passeando no parque de diversões com Jesus, comendo maçã do amor. A expressão que Paulo usa é o quê? Crucificação, irmão Benhur. Ele está dizendo assim: eu estou crucificado com Cristo. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que nós vivemos uma era de um evangelho tão raso, de tanta imaturidade? Por quê? Porque, como diz Dietrich Bonhoeffer, a graça se tornou barata. E aí Billy Graham resume isso de uma maneira extraordinária. Muitos atribuem essa frase a ele: a salvação é de graça, mas o discipulado custa caro. A transformação, a mudança. Então a primeira poda, ela não vai ser quando a gente estiver lá na frente, não. A primeira poda precisa ser todo dia, no primeiro momento, recém-convertido, no processo ali, o início da santificação. Ah, pastor, quando eu ficar mais velho aqui de crente eu largo isso. Irmão, se tu não largar agora, meu irmão, talvez tu nem fique mais velho. Porque essa é uma das maiores desgraças que Satanás... Querida, me presta esse livro aqui. Diz para o irmão Josimar hoje: todo homem tem que ler esse livro aqui, ó. Mãos limpas, coração puro. Pensa num livraço. É do nosso autor da escola bíblica, do doutor Gregory Friesel. Ele mostra uma coisa aqui. Esse é um livro para homens, é por isso que eu disse que todo homem tem que ler. E é um livro muito interessante, que ele diz assim: Satanás, o que ele está fazendo com a hombridade? O que ele está fazendo com os homens? Enganando os homens a partir de onde? Isso não é pecado. Aí ele começa a engolir a gente com a pornografia, ele começa a engolir a gente com um monte de raiz, que desde o início da fé cristã, que é ao contrário da gente cortar e dizer assim: Deus, arranca isso, arranca essas raízes podres da minha vida, eu vou aceitando essas raízes podres, e aí eu quero me enraizar em Cristo, mas se eu não cortar, se eu não romper, como? Então a poda começa onde? No início da vida cristã. Essa é a primeira poda, a poda de formação. Agora Jesus falou sobre uma segunda poda, uma outra poda que também, que é claro no texto de João, é a poda de limpeza e crescimento. Porque ele estava dizendo que aquele que dá fruto precisa ser limpo para que dê mais fruto. Aquele que já está frutificando, ele precisa ser podado. Aí isso aqui é interessante, como esse texto me respondeu de maneira tão simples. Eu já sabia disso, mas mais uma vez o Senhor me respondeu de maneira clara aquela pergunta: estou fazendo tudo certo, por que eu passo pela prova? Já fez essa pergunta? Estou fazendo tudo direitinho, por que eu tenho que enfrentar a adversidade? Aí vem um miserável que não sabe da Bíblia nenhuma e diz assim: você está em pecado. Aí você entra em crise, porque você fala assim: rapaz, eu estou honrando o Senhor, estou fazendo tudo direitinho, estou passando por luta. Aí alguém, vem um amigo de Jó e diz assim: aonde tu pecou? Os amigos de Jó fizeram isso com ele, né? Aonde tu pecou? Como se toda adversidade fosse fruto de pecado. E necessariamente não. Está frutificando, só que precisou ser o quê? Podado, para que possa o quê? Dar mais fruto. A poda na vida de um crente fiel é para que ele mude de nível com o Senhor. A adversidade, a luta, a circunstância em que às vezes a gente não está entendendo nem por que a gente está passando, não é hora de murmurar não, é hora de dizer assim: Senhor, eu quero aprender e navegar em águas mais profundas com o Senhor a partir dessa situação. Eu quero aprender mais com o Senhor. É a poda de limpeza, é a poda de manutenção. Sabe por quê, irmãos? Se a nossa vida andar naquela normalidade, céu de brigadeiro, se tudo caminhar muito bem, é muito perigoso a gente deixar Deus de lado, porque o nosso coração, o nosso desejo humano é o desejo do pecado.
Quantas vezes a gente não viu essa história? Estou numa luta danada, ora ao Senhor, Jesus, me permite ter aquele negócio, Senhor, me permite passar naquele concurso, e o camarada está buscando, ele está orando, e Jesus abençoa e ele passa, depois o cara some. Chegou na normalidade, aí Jesus diz assim: eu preciso podar quem está frutificando, sabe por quê? Porque se eu podar, ele vai crescer mais, ele vai frutificar mais. A limpeza, a manutenção vai trazer crescimento. Ramos frutíferos são limpos para que cresça mais. Ramo que não produz está podre e precisa então ser cortado e jogado fora. Jesus faz esse contraponto. John MacArthur, explicando teologicamente esse texto, vai dizer que esse jogar fora, esses ramos que não produzem e são jogados fora, são cristãos que apostataram da fé ou sequer nunca conheceram a Deus de verdade. Eles estavam perto, eles tinham uma linguagem, eles estavam próximos, mas eles não davam fruto. E isso aqui acende uma luz muito grande para nós. Eu posso parecer com uma árvore frutífera, eu posso estar perto, até vinculado a uma árvore frutífera, mas o que de fato diz se eu tenho vida ou não, são os frutos que eu apresento. Então Jesus vai dizer que aquele que não tem fruto, ele faz o quê? Corta. John MacArthur dá uma brilhante explicação sobre esse texto, e aí ele vai nos ensinar que quando nós estamos enraizados em Cristo, muitos frutos virão. Primeira poda, a poda da formação. Segunda poda, a poda da limpeza, do crescimento. Eu sou podado para crescer, eu sou podado para frutificar. Agora teve uma poda que me chamou a atenção. Estava estudando sobre poda, e aí uma das podas que é feito nas árvores comumente é a poda do livramento. Sabia, Carol? O que é a poda do livramento, Léo? Já parou para pensar sobre ela? Eu estava lendo o que é a poda do livramento. Consiste na remoção de uma árvore ou de galhos que eles estão em situações tão conflitantes com certos ambientes, lugares, edificações, que eles precisam ser cortados para gerar livramento a tudo que está ao redor. Ou são pontos da árvore que estão tão podres, estragados, que precisam ser tirados para que o resto sobreviva. Então se poda para manter-se livre. Quando a gente morou lá no Rio, eu vi isso demais. De vez em quando a prefeitura chegava e tirava uma árvore. Por quê? Porque ela estava prestes a cair, e ela estaria colocando muito mais gente em risco caindo do que ali podre. O que precisava fazer com ela então? Podar. A poda do livramento. Isso é extraordinário. Quando a gente pensa na poda do livramento, olha, tem coisas na nossa vida que a gente precisa podar de maneira definitiva. Guarda isso. Tem coisa na nossa vida, irmão Márcio, que a gente precisa passar a motosserra de Deus para nunca mais voltar. Sabe por quê? Porque se aquilo continuar, vai trazer um estrago tão grande na nossa jornada, que é perigoso acabar com tudo. Jesus, explicitando isso de uma maneira mais radical, ele diz o quê? Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Isso significa que você vai agora pegar o seu olho e arrancar? Ele está usando essa estrutura de linguagem para dizer: aquilo que está podre, que tem te levado para longe de Deus, tira fora, arranca, tira isso da sua vida. Às vezes você que está nos assistindo, são portas que nós abrimos e botamos o pé para abrir, e queremos abrir, quando Deus está falando não abre, você está insistindo. Se não está abrindo, deixa Deus conduzir. São circunstâncias, são lugares que os nossos olhos e o nosso coração estão andando, enamorando com o pecado, pertinho, e Deus já acendeu a lanterna vermelha. Não rompe, não rompe, não rompe. É hora de passar o quê? Passa a faca nisso. Sabe por quê? Porque se romper, vai causar um estrago tão grande na sua vida, que isso pode te destruir.
Não estou dizendo que não tem perdão, não é isso, mas o estrago é tão grande sobre você, sobre mim, sobre aqueles que estão ao nosso redor, que nós não precisamos passar. Essa é a poda do livramento. Quantas circunstâncias, é aquele negócio esquisito, é aquela oportunidade que aos olhos humanos disse assim: olha, agora é a hora. Aí o Espírito Santo já sinalizou no seu coração: não vai não, que isso é pecado. Mas eu vou ganhar o que eu nunca ganhei. Joga fora, poda, porque esse dinheiro aí não vem abençoado não, meu irmão. Isso aí é problema. Isso aí lá na frente vai te dar problema. Corta isso na sua vida, corta isso. São companhias que Deus já te falou, seus pais já te falaram, pessoas que te amam já te dizem: corta essa companhia, e você continua insistindo. Você precisa ter uma atitude de poda. Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, se você não podar essa raiz que está podre, ela vai contaminar a árvore inteira, e a queda será grande. É isso que o texto está nos ensinando. Poda. Relacionamentos que nós entramos que a gente nunca deveria ter entrado. E essa poda vai fazer o quê? Ela vai proteger algo muito maior. Essa poda que você vai cortar vai proteger a sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Deus, a sua família, os seus filhos, a sua segurança. Tem uma mensagem no canal do YouTube da igreja, que se você não assistiu, eu queria que você assistisse. Uma mensagem que eu tive a graça de pregar sobre gigantes, Davi e Golias. E a minha frase de transição naquele sermão é a seguinte: as concessões de hoje são os gigantes de amanhã. Os anaquins só ficaram vivos porque lá atrás, quando eles tomaram a terra, a ordem é: mata tudo, e deixaram vivos. Tem coisa que se não podar hoje, amanhã vai se tornar um gigante tão grande na nossa vida, que vai ser um problema sério. E aí nós precisamos entender: as concessões de hoje são os gigantes de amanhã. Tem que cortar. Pastor, mas vai doer. Vai. Mas é melhor doer agora do que ter uma gangrena e uma ferida lá na frente, que vai ser muito pior. É melhor tirar agora, é melhor corrigir agora, é melhor ter a poda agora, a poda da formação desde o início, limpar para crescer. Sabe por quê? Porque se a gente não podar e pedir ao Senhor que mude toda a história, nós jamais vamos entrar e viver aquilo que é a maturidade. É por isso que nós temos uma geração, e nós temos uma igreja que ela cresce em números. Glória a Deus por isso, e tem que crescer mesmo. Ela se tornou um rio largo, mas ela é um rio rasinho. Nós queremos que ela seja um rio largo, mas nós queremos que ela seja um rio profundo. Mas para isso ela precisa estar enraizada em Cristo. Aí eu pergunto a você: aonde estão as suas raízes? E hoje a pergunta vai mais além. O que hoje precisa passar pela poda? Você que está conosco agora em casa, eu queria que você olhasse bem firme para esse instrumento aqui. E eu queria que você fizesse uma oração agora onde você está sentado. Fechasse os seus olhos e falasse com o Espírito Santo agora. E pedisse a Ele para te mostrar agora. E Ele vai te mostrar. Porque Ele mostra quando nós pedimos. Senhor, o que precisa ser podado hoje? Senhor, o que precisa ser podado nesta noite? Senhor, o que precisa ser retirado da minha vida nesta noite? Senhor, o que precisa ser cortado hoje? Senhor, me mostra. Mas depois que o Senhor mostrar, eu queria te convidar a tomar uma decisão agora. Numa atitude muito simples.
Você que está aqui no templo, eu queria convidar você que entendeu que algo precisa ser podado, a se colocar de pé onde você está. Com essa atitude você vai estar dizendo assim: Deus, poda. Deus, poda. Deus, poda. Vai doer, vai marcar, mas vai sarar para a glória do teu santo nome hoje. Eu quero desafiar você a ficar de pé e dizer assim: Deus, poda. Deus, corajosamente, hoje eu entendi o que o Senhor está me dizendo: poda, poda. É você e Deus, meu irmão. Mas corajosamente eu queria te desafiar a ficar de pé e dizer assim: Deus, poda. Vai doer, vai mexer, vai tocar em coisas que tem muito tempo que eu sei que precisam ser tocadas. E hoje nessa atitude de pé eu estou confessando, eu estou expondo, eu estou rasgando meu coração e dizendo: poda, Pai, poda. Porque é melhor o Senhor podar agora do que lá na frente isso acabar com a minha vida, isso acabar com a minha família, isso acabar com os meus filhos, isso acabar principalmente com a minha comunhão com o Senhor, que é o mais importante. Deus, hoje eu quero que o Senhor poda, eu quero que o Senhor poda a minha vida, eu quero que o Senhor corta, que o Senhor tira. Você que está em casa, eu queria que você pudesse colocar aquilo, coloca assim: poda, escreve aí: poda, Senhor, poda. Tem coisas na minha vida que precisam ser podados, poda, Senhor. Às vezes é o orgulho, às vezes é a arrogância, às vezes é a pornografia, às vezes são áreas da vida que você sabe: ao amor ao dinheiro, a brutalidade, a grosseria, o desejo impróprio. Aí hoje você vai dizer assim: Deus, poda, poda, Senhor. E eu queria que você orasse agora e falasse com Deus aonde você está. Deus, eu quero te pedir hoje: poda, 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 Senhor. Nós precisamos ser moldados, Senhor. Nós queremos ser vasos novos, Pai. Nós queremos ser moldados, Senhor, pelo Senhor. Se preciso for, nos quebra, Senhor, e nos faz novo. Mas não nos deixa afrontar a Tua santidade com os nossos erros. Não nos deixa afrontar o Senhor, Deus, com os nossos pecados, Pai. Deus, nós queremos ter as nossas raízes no Senhor. Nós não queremos ser imaturos, Pai. Nós queremos crescer, Deus, naquilo que te agrada. Tira da minha mente, dos meus olhos, Pai. Não permita que os meus olhos queiram ir a lugares que o Senhor não vá. Não permita que os meus pés queiram ir a lugares que o Senhor não entraria. Não permita que as minhas mãos toquem em coisas que o Senhor não tocaria. Deus, nos livra. Nós queremos, ó Deus, conhecer o Senhor em níveis profundos. Senhor, nós queremos conhecer o Senhor em maturidade. Nós queremos ser enraizados no Senhor, Pai. Tira as raízes podres, Pai, da nossa vida. Tira as raízes que, ó Deus, não te glorificam. Tira, Senhor, aquilo que não é a Tua vontade. Tu és um Deus grande, Pai. Nós queremos, ó Deus, glorificar ao Senhor. Nós queremos te exaltar. Nós queremos render louvores ao Senhor, mas hoje nós pedimos: Pai, molda a nossa vida de acordo com a Tua vontade, molda a nossa vida de acordo com o Teu querer. Espírito Santo, passa a Tua tesoura em nós. Deus, nós não queremos ser uma igreja rasa. Nós não queremos ser, ó Deus, uma igreja onde apenas existe um movimento, mas nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós queremos ter prazer na palavra. Nós queremos conhecer as coisas ocultas que o Senhor tem para nós. Nos dá prazer na oração, nos dá vontade de te buscar, nos dá vontade de te conhecer. Não nos permita sermos cristãos, ó Deus, frajutos, mas nos ensina, Senhor, a te buscar. E tudo isso começa com poda. Poda nosso coração hoje, Pai. É a nossa oração. Suplicando ao Senhor
Que o Senhor nos dê uma semana de crescimento agora. Nos leva para casa, Senhor. Nos dá uma semana na Tua presença. Nos dá uma semana de busca ao Senhor. Nos acorda, Senhor, de madrugada para orar. Que na terça-feira, às 5 horas da manhã, estejamos todos na oração. Na quarta-feira, na quinta. Nos dá vontade da Tua presença. Que essa semana a gente consiga copiar as Escrituras. Nos dá prazer em aprender do Senhor. E tira do nosso coração, Senhor, tudo que não é da Tua vontade. Despede-nos agora em paz para as nossas casas. Dá-nos uma semana diante do Senhor. E que possamos ter uma semana de vitórias. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça revelada a cada um de nós através do Senhor Jesus, e as doces consolações do Teu Santo Espírito, seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém, Senhor. De pé a gente encerra cantando grande ao Senhor, porque nós vamos sair daqui louvando a Ele, exaltando a Ele. E enquanto nós cantamos, eu queria convidar você, aquilo que Deus for colocando e lembrando ao seu coração através do Espírito Santo, pede a Ele para podar. Tudo aquilo que Ele for lembrando a você, fala assim: Espírito Santo, passa a tesoura. Espírito Santo, poda. Tira toda a raiz que não é da Tua vontade. Que eu possa crescer em Cristo e ser mais parecido com o Senhor. Adoremos ao Senhor. E assim nós encerramos este tempo, e que o Senhor nos leve em paz. Aproveite para olhar um irmão com quem você não falou esses dias. Creio que ainda tem um cafezinho ali. Talvez não dê para todos, mas pelo menos é um tempo da gente aproveitar um tempinho. E com a graça de Deus, esta semana os números vão cair ainda mais, na próxima ainda mais. E em nome de Jesus, a nossa oração é que o Senhor varra a Covid da terra, e que vivamos dias de bênçãos e de paz, em nome de Jesus. Adoremos a Ele.